Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar então com a unidade 4 do livro de vocês, tá? A disciplina de algoritmos e lógica de programação. Bom, o que a gente vai ver nessa unidade? A gente vai trabalhar com estruturas de dados homogêneas e estruturas de dados heterogêneas, ok? As estruturas de dados homogêneas, elas se dividem em vetores e matrizes. E as estruturas de dados heterogêneas são compostas pelos registros, beleza? Mas nesse tópico a gente vai trabalhar com vetores. Vamos lá. Então, o que são os vetores, né? Para fazer uma introdução rápida para vocês. Vetores são estruturas de dados que agrupam em uma mesma variável, com o mesmo nome, tá? Informações diversas. Então a gente tem várias informações sendo armazenadas em uma única variável. Uma variável com o mesmo nome, tá? E com o mesmo tipo, é importante dizer, porque são variáveis homogêneas, tá? Variáveis simples, o que elas fazem, tá? As variáveis simples, elas guardam apenas um dado, né? Variável simples. É a nossa variável i, a nossa variável cont, a nossa variável que só consegue armazenar um dado por vez. E a gente tem agora os agregados homogêneos, que são uma espécie de conjunto de variáveis simples. Então agora a gente tem um poder um pouco maior, a gente não tem mais a restrição de salvar apenas um dado por vez na variável. A gente pode salvar vários dados ao mesmo tempo dentro de uma variável. Claro que eu vou acessar um dado por vez, mas eles estão salvos dentro de uma mesma variável, tá? É o que a gente chama de estruturas unidimensionais, tá? Ou estruturas, no caso de vetores, unidimensionais. No caso de matriz, estruturas multidimensionais, certo? A gente consegue armazenar vários elementos em uma mesma variável com o mesmo nome, ok? Vetores, tá? Estruturas de dados homogêneas unidimensionais, beleza? Vamos aqui fazer um exemplo e uma introdução a respeito de vetores, tá? É muito comum que a gente tenha que trabalhar com conjuntos de valores em detrimento de dados isolados. Às vezes eu quero trabalhar com vários dados em vez de um dadinho só, tá? Por exemplo, as notas da minha turma. Imagina que eu tenho vários alunos aí estudando comigo, eu tenho várias notas, né? Então eu tenho um conjunto de dados de notas, eu não tenho uma nota de um aluno só. Tenho várias notas. Um conjunto de preços de diversos produtos, tá? Ou até mesmo diversos produtos distintos. Ou uma lista de nomes, tá? Lista de nomes de pessoas que vão no meu aniversário. Então são vários dados que podem ser armazenados em uma única variável, beleza? E aí, para a gente manipular um conjunto de dados do mesmo tipo, o que a gente faz? A gente usa a estrutura denominada vetor, tá? Então, é o nosso vetor. Como que a gente vai entender o vetor aqui? Vamos fazer uma analogia bem grosseira, tá? Não levem a mal. Mas um vetor é como se fosse um trem, beleza? Onde cada posição do vetor é um vagão. Então, em cada vagãozinho, a gente armazena uma informação diferente. Claro que nos vetores homogêneos, essa informação ela tem que ser de um mesmo tipo. Então, se for um vetor de inteiros, eu só consigo salvar elementos inteiros. Se for um vetor de caractere, eu só consigo salvar texto. Se for um vetor de números reais, eu posso salvar números com caixas decimais e assim por diante, tá? O vetor também é conhecido como arranjo, array em inglês, tá? Ou o famoso agregado homogêneo unidimensional. Não tem como escapar aí do nosso palavrão, né? A gente diz que os vetores são uma espécie de matrizes de uma única linha, ou matriz de uma única coluna, né? Vetores em pseudocódigo. A gente tem vetores em qualquer tipo de linguagem de programação. Mas aqui em pseudocódigo, como é que a gente vai fazer, tá? Os vetores aqui para nós, eles vão ser declarados de maneira similar a uma variável simples, uma variável comum, porém a gente vai adicionar um tamanho a essa variável, ela vai ter um tamanho. Por que um tamanho? Porque dependendo do tamanho dessa variável, eu consigo armazenar vários valores ali. Por exemplo, se eu for criar uma variável simples, sei lá, variável cont do tipo inteiro. Nessa variável cont, que é simples, eu só consigo armazenar um valor por vez. Agora imagine que eu crio uma variável vet, que é um vetor que tem tamanho 10, por exemplo, tá? Então nesse meu vet eu consigo salvar 10 elementos, beleza? Essa é a diferença. Então na hora de declarar um vetor em pseudocódigo, a gente vai ter que dizer qual que é o tamanho desse vetor, o tamanho máximo n, tá? O primeiro elemento desse vetor vai estar na posição de número 1 e o último elemento vai estar na posição
de número n, ok? Então, se eu tenho um vetor de tamanho 10, o primeiro elemento está na primeira posição. O último elemento está na posição 10. Né? Nesse caso, n é igual a 10. Tá? Você pode ter n valendo qualquer valor. O tamanho do seu vetor pode ter o tamanho que você quiser, dependendo da sua aplicação. A sintaxe, então, é a seguinte, ó, sintaxe de declaração de um vetor. Você vai dar o nome da variável, certo? Você vai dizer que essa variável, aqui, ó, 2 pontos, tá? A variável é um vetor, e aí você vai dizer qual que é a dimensão desse vetor, qual que é o tamanho desse vetor. E por fim, você vai dizer que esse vetor é de um tipo, mais ou menos parecido com o que a gente fazia quando criava uma variável simples, tá? Então vamos aqui para um exemplo de criação de um vetor para armazenar 4 valores do tipo real. Ó, declarando o vetor, eu teria aqui a nossa palavra reservada var, né? O var. Aí eu tenho o nome do meu vetor, o vetor chama notas, tá? Ele é um vetor que vai da posição 1 até a posição 4, né? Então o tamanho desse meu vetor é 4, certo? E é do tipo real, tá? Ó, desenhei lá embaixo o vetor de notas pra gente. Imagine que eu tenho que salvar 4 notas dos alunos ali, ó, beleza? Isso aqui fica evidente para mim, ó, que é um vetor de tamanho 4. Eu tenho um valor armazenado no índice 1, outro valor no índice 2, outro valor no índice 3 e outro valor no índice 4. Então aqui na primeira linha do meu desenho aqui, da minha tabelinha, eu tenho os índices do meu vetor e na segunda linha eu tenho aqui o conteúdo, né, os elementos que estão armazenados nas respectivas posições de cada, do meu vetor, né? Beleza? E como é que eu faço para acessar cada um desses elementos, professor? Então a sintaxe é a seguinte, eu simplesmente chamo pelo nome do vetor, né? O meu vetor vai ter um nome, e aí eu falo qual que é o índice que eu quero acessar. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o índice 1, ali no exemplo 1, ó, eu chamo o vetor notas e passo o valor 1 entre colchetes aqui, ó, certo? O que eu fiz nesse exemplo aqui, ó? Notas, índice 1, recebe o valor 10. Tá lá aqui, ó, nota índice 1 recebeu o valor 10, beleza? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia escrever o valor do elemento que está na posição 1 do meu vetor. Então, aqui no outro exemplo, o que eu tenho? Ó, exiba notas índice 1. O que vai aparecer para o usuário na tela? Bom, se anteriormente aqui eu fiz notas índice 1 receber 10, quando eu exibir na tela o valor de notas índice 1, o que vai aparecer para o usuário na tela é o valor lá 10, ok? Eu posso utilizar esse elemento dentro de uma expressão também, né? Então, o que eu posso fazer? Ó? A variável soma recebe a própria variável soma mais notas índice i. Professor, mas índice i, o que é i nesse caso aí? I não é um número, i é uma variável. I, por exemplo, pode valer, em um determinado momento, pode valer 1, i pode valer 2, i pode valer 3 e assim por diante, tá? Então, dependendo do valor que i estiver assumindo no momento em que esse código foi executado, eu vou estar acessando o elemento indicado pelo valor de i. Se i vale 1, estou acessando o primeiro elemento. Se i vale 2, estou acessando o segundo elemento. Se i vale 3, estou acessando o terceiro elemento. E assim por diante. Beleza? Vamos para um exemplinho aqui, ó. Primeiro algoritmo com vetor, tá? O primeiro algoritmo que você vai ver que envolve vetor. Então tá aqui, ó, criei o algoritmo que eu chamei de meu vetor. E já coloquei de maneira geral a estrutura dele ali, já coloquei meu início e meu fim, tá? O que eu faço? Crio de novo aquele vetor que vocês já viram, ó. Variável, notas. Notas é um vetor que vai de 1 até 4, do tipo real. Muito bem. Para eu pedir para o usuário inserir o valor da nota 1, o que eu faço? Peço para a máquina escrever na tela. Máquina, peça para o usuário digitar a nota 1. E aí o usuário insere a nota 1 aqui, ó, tá? Ó, notas, índice 1, beleza? Nesse momento, o que o usuário digitar vai ficar armazenado na primeira posição no vetor. Na sequência, eu posso fazer o quê? Eu posso pedir para ele inserir a nota 2. Então, usuário, digite a nota 2. E aí o usuário vem e salva a segunda nota na segunda posição do meu vetor notas. Na sequência, a terceira nota. Usuário, digite a terceira nota. Aí o usuário vem e salva aqui através da função layer, né,
a terceira nota na terceira posição do vetor, notas índice 3. Tá? Depois, por fim, como o nosso vetor tem tamanho 4, eu vou digitar a última nota. Então eu peço para o usuário, digite a quarta nota, né, a nota 4. O que vai acontecer? O usuário, a hora que digitar, vai estar armazenando a última nota na posição 4 do vetor notas. Beleza? Então é muito simples isso aqui, não tem muito segredo. Né? O que você faz é criar uma variável que tem um tamanho pré-definido e esse tamanho vai fazer com que eu possa armazenar vários elementos dentro dessa variável. Tá? Para eu armazenar um elemento em uma posição específica, eu tenho que indicar qual é aquela posição específica através do número do índice daquela posição. Tá? Seja a posição 1, 2, 3 ou a posição n, dependendo de um vetor que tenha tamanho n. Ok? Gente, ó, um bloco de comandos ele pode ser concentrado em uma estrutura de repetição. Então, vamos fazer uma comparação, gente, do que foi feito no exercício anterior. O mesmo exercício, ó, o que eu tive que fazer? Deixa eu só limpar a tela aqui. Tá? Nesse mesmo exercício, o que eu fiz? Eu pedi para o usuário ó, inserir 4 notas. Percebam o seguinte, que o comando escreva e o comando leia são muito parecidos. Ó. Eu coloco um comando escreva e depois um comando leia. Depois de novo um escreva e depois um comando leia. Perceba que eu estou repetindo várias vezes o mesmo bloco de comandos. Ó. Repeti o mesmo bloco de comando uma vez, repeti de novo outra vez, repeti de novo, tá? O que está mudando de um bloco de comandos para o outro? Está mudando a posição do vetor, tá? Então, como que eu faço para automatizar isso sem que a máquina tenha que, sem que eu tenha que replicar o código e a máquina tenha que trabalhar de maneira ineficiente, tá? Eu posso colocar isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo dentro de uma estrutura de repetição. Então, olha o que vai acontecer aqui, tá? Então, o bloco de comandos que a gente tinha lá, ele vai ser repetido dentro de uma estrutura de repetição. Vamos lá. Eu tenho agora o algoritmo meu vetor 2. Criei o mesmo vetor notas, com o mesmo tamanho de 1 até 4, também do tipo real. E aí, olha que legal o que eu faço, ó. Eu faço, para a variável i de 1 até 4, pulando de 1 em 1, eu peço para o usuário, né, a máquina vai escrever na tela, digite a nota i. Qual que é a nota i? Depende, né? I pode valer 1, pode valer 2, pode valer 3, até que ele vai valer 4, né? E aí, a cada repetição, eu vou estar inserindo aqui, através do leia, o usuário vai estar inserindo através do leia, os valores de cada posição i do meu vetor. Tá? Vamos testar isso aqui através de um teste de mesa, rapidinho aqui para vocês. Então, olha lá, que legal. Vou desenhar o vetor aqui, ó. Meu vetorzão lá, que é o notas. Vou abreviar aqui, note. Tá? O notas, ele tem 4 posições. A posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Não é isso? E aí eu tenho aqui uma variável, que é a variável i. I começa valendo quanto? Valendo 1 ali, ó. Tá? Então, i vale 1 inicialmente. 1 é menor ou igual a 4? É. Então, eu vou cair aqui, ó. Vai aparecer o que escrito na tela para o usuário? Digite a nota i. Quanto vale i? Vale 1. Então, vai aparecer o seguinte para o usuário, na verdade. Digite a nota 1. Tá? E aí, o usuário vai inserir um valor na posição 1 do vetor. Digamos que o usuário inseriu o valor 10. Então, aqui vem o valor 10 para a primeira posição do vetor. Cheguei ao fim da estrutura de repetição. O que eu faço? Incremento o valor de i. I valia 1, passa a valer 2. Tá? 2 é menor ou igual a 4? Tá? 2 é menor ou igual a 4? É. Então, o que vai acontecer? Eu vou entrar na estrutura de repetição. E aí eu faço o quê? A máquina vai escrever, digite a nota 2. Por que 2, professor? Porque o i agora vale 2. Digite a nota 2. O usuário vai lá e insere um valor na posição 2. Por quê? Porque i vale 2. Tá? Digamos que o usuário digitou o valor 9.3. Muito bem. Cheguei no fim para. O que vai acontecer? Vou incrementar o valor do i. I passa a valer 3. Beleza?
3 é menor ou igual a 4? 3 é menor ou igual a 4. Vou entrar no laço de repetição. E aí vai aparecer para o usuário o seguinte: digite a nota 3, né? A nota I, ou seja, como I vale 3, digite a nota 3. E aí o usuário vai inserir de novo um valor na posição 3. Digamos que o usuário inseriu o valor 8.1. Beleza. Cheguei no fim da estrutura de repetição, o que eu faço? Incremento o valor de I. Incrementei o valor de I e passou a valer 4. 4 é menor ou igual ao próprio 4? É. Repito mais uma vez. Digite a nota 4, tá? E aí vem o usuário e insere aqui mais uma vez uma outra nota, só que agora na posição indicada por I. Quanto I vale 4. Digamos que o usuário foi lá e digitou 0. Digamos que esse aluno aí, ele já passou de ano e ele não está preocupado mais. Então foi lá, digitou 0, beleza. Cheguei no fim do para. O que eu faço quando eu chego no fim? Eu incremento o valor de 1, o valor de I, tá? Em 1. I que valia 4 passou a valer 5. E agora eu faço a pergunta crucial. 5 é menor ou igual a 4? Não. Então agora eu encerro a minha estrutura de repetição e o algoritmo segue o caminho dele lá para baixo, né? Como é o fim do algoritmo, o algoritmo se encerra. Então o que vai acontecer? O meu vetor vai estar todo preenchidinho, olha lá, que bonito, ó. O vetor está preenchido lá, ó, certo? E eu não tive que fazer o que, gente? Eu não tive que repetir esses comandos todos no meu código. Eu coloquei os comandos, perceba, ó. Toda vez eu repito aqui, ó, escreva, leia, né? No fim das contas, eu coloquei o escreva e o leia dentro de uma estrutura de repetição, usei a variável I para controlar os índices, e aí eu fiz as inserções, pedindo para o usuário inserir os valores no meu vetor. Tá? Então é assim que a gente trabalha com vetor. Fica a dica, moçada. Sempre, quase sempre, 99,999% das vezes sempre, você vai acabar utilizando um vetor dentro de uma estrutura de repetição. Beleza? Geralmente um para ou um enquanto da vida. Tá? Bom, olha o que seria exibido para o usuário. Tá? Ó, veja bem, vamos executar aqui, esse algoritmo aqui sendo executado visualmente para vocês. Ó. O que seria exibido para o usuário? Ia aparecer para o usuário lá, digite a nota 1. Tá? O que aconteceria na memória do computador lá embaixo? Ó? Ele estaria acessando o índice 1 no vetor. O usuário foi lá e digitou o valor 10. Então aqui no meu vetor, na posição 1, o valor 10 apareceu. Depois na sequência, o que ia aparecer? Digite a nota 2. E o usuário ia ser solicitado a inserir um valor. O usuário inseriu, por exemplo, nesse caso, 9.8. E aí o que aconteceu? Lá no vetor, na posição 2, o valor 9.8 foi inserido. Na sequência, digita a nota 3. O usuário foi lá e digitou 7. Lá no vetor, o que aconteceu em memória? O valor 7 foi inserido na posição 3. E por fim, apareceria para o usuário, digite a nota 4. O usuário digitaria lá, por exemplo, 8.5. E aí a gente chega ao fim da execução, porque a gente já extrapolou o vetor, a gente já atingiu o limite da nossa estrutura de repetição. Tá? Existem vários algoritmos que a gente pode implementar em vetores. Um algoritmo muito comum é o de busca. Eu não vou mostrar para vocês o pseudocódigo desse algoritmo, eu deixo para vocês pesquisarem no livro de vocês, para que vocês desenvolvam isso, para que vocês aumentem o raciocínio de vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês visualmente como essa técnica ela acontece, tá? Então, busca em vetores nada mais é do que? São técnicas para recuperar informações, certo? Mantidas dentro de um vetor de dados. Você quer recuperar informações, você quer saber se uma informação está dentro do vetor, tá? Um dos principais algoritmos é a famosa busca sequencial. É a mais simples de todas, tá? Simples de implementação, percorre todo o vetor a partir do início, tá? E ela vai interromper quando ela encontrar o elemento ou quando ela chegar ao final do vetor, certo? Essa busca ela se interrompe quando você encontra o elemento ou quando a busca atinge o final do vetor e não encontra o elemento, tá? Existem diversos outros algoritmos para fazer busca, não existe só a busca sequencial. Por exemplo, fica a dica para vocês pesquisarem em casa. Busca indexada, busca binária e etc. Vocês vão ver essas buscas depois nas disciplinas de estruturas de dados. Então não precisa se preocupar tanto agora. Quem tiver curiosidade, vale a pena pesquisar, porque realmente vai ajudar a melhorar o raciocínio de vocês, tá? Então vamos lá, ó. Imagine que eu estou olhando para o vetor, que eu tenho o algoritmo pronto e a máquina está procurando pelo valor 7 no vetor a seguir. Bom, a gente que é ser humano, a gente já vai bater o olho aqui, ó, e vai ver que o 7 está lá.
mas a máquina não sabe disso, né? Então a máquina ela vai olhar primeiro para a primeira posição. Olhou para a primeira posição, comparou ali, ó, 10 é igual a 7? Não, não é, né? Então passa para a próxima posição, ó. 9,8 é igual a 7? Não, não é. Passa para a próxima posição. 7 é igual a 7? Exatamente, 7 é igual a 7. Então, a busca encontrou o elemento na terceira posição. Então, é possível escrever um algoritmo que faça esse tipo de busca de maneira não tão difícil. Lógico que para a gente que está iniciando, para nós que estamos começando agora, fica um pouco mais difícil de entender isso. Mas é possível buscar no vetor de uma maneira simples, tá? Encontrando a posição de um elemento que você quiser recuperar. Isso é muito comum em aplicações, por exemplo, que você tem uma lista de chamadas que você quer buscar o nome de uma pessoa, ou você tem um cadastro de clientes, você quer buscar uma pessoa pelo CPF dela. Imagine os bancos de dados da computação. O banco de dados ele faz isso o tempo todo, né? Então, esse tipo de algoritmo ele é muito comum na computação. Bom, isso foram vetores, moçada. Estruturas de dados unidimensionais, ok? Gente, a gente se vê na próxima unidade trabalhando com matrizes, ok? Até lá!